Você acha que uma mulher de roupa curta aumenta a probabilidade de mexerem com ela na rua? Aumenta. E o que você considera como estupro? O que você acha que é um estupro? Posso contar? O estupro é você forçar a relação sexual, mesmo com tua esposa, se você tentar o sexo, para mim é estupro. Então, independente disso, você não pode ter relação sexual com ninguém mediante força. E o que você acha que pode diminuir os casos de estupro hoje na sociedade? Existe alguma solução, alguma medida para ajudar? Lei, aumentar a pena da punição. Eu acho a punição que venha. Gente que estuprou hoje em dia aí não sofre punição. Estuprou, está livre. Certo? Acho que a lei tinha que ser mais rigorosa quanto a esse tipo de estupro. Tinha que ser uma lei mais severa para tentar evitar, né? Que não evita. Você acha que uma mulher de roupa curta aumenta a probabilidade de mexerem com ela na rua? Acredito que sim. Acredito que sim. O que você acha que é o estupro? Como é que você considera uma coisa sendo estupro ou não? Acredito sendo um vestido curto ou até mesmo um short apertado, acho que aumenta a possibilidade de estar alguém, aquela pessoa do estupro, acredito que tem em qualquer lugar. O que é um estupro? Seria. Velho, O que você acha que pode diminuir, ou se existe alguma coisa que possa diminuir os casos de assédio às mulheres? diminuir? Cara, mais segurança. Acredito eu, segurança. Entendeu? Porque no nosso país, infelizmente, a segurança está de lado no nosso Brasil. Cara, hoje em dia, você acha que uma mulher de roupa curta, ela pode ter mais probabilidade de ser estuprada? Sim, é claro, é uma questão da nossa cultura, né? Infelizmente. Mas realmente é uma coisa que pode acontecer. Muitos, até amigos meus, apesar da minha idade, tenho cerca de 28 anos, muitos deles ainda acham que é um absurdo uma mulher estar de roupa curta na rua. Infelizmente, as pessoas não têm essa visão de que a mulher pode fazer o que ela quiser. A sociedade do patriarcado não deixa, né? O que é estupro? Cara, uma violência, isso é o meu ponto de vista. Não sei legalmente o que diz, mas no meu ponto de vista é qualquer violência que seja feita contra a mulher ou contra o homem também, de forma física ou psicológica. Hoje em dia na sociedade, existe alguma maneira da gente diminuir os casos de estupro? Você acredita nisso? E se acredita, qual seria? Cara, eu acredito, mas é bem difícil. Seria a educação geral da nossa sociedade, porque não deixa de ser uma forma, o estupro não deixa de ser uma forma de desrespeito ao ser humano, entendeu? Acho que hoje os seres humanos perderam a sua humanidade, né? O respeito por si próprio e o respeito pelo próximo. Como diria Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas ninguém faz uma coisa dessas. Hoje em dia, o senhor acha que uma mulher de roupa curta, ela tem mais probabilidade de ser estuprada? Acho que é o pensamento do homem hoje em dia, né? Ele já aproveita os momentos, né? E às vezes acontece. Hoje em dia, o que o senhor considera estupro? O que é estupro? Olha, estupro tem muitas coisas, né? Desde a tentativa, da maneira de se chegar, né? Tudo isso já faz parte, né? E existe alguma maneira da gente melhorar isso na sociedade? Olha, talvez o tempo, né? A pessoa entender que tem que respeitar sempre o próximo, seja quem for, né? A maneira que está vestindo tem que respeitar, né? É isso aí. Hoje em dia, você acha que uma mulher de roupa curta, ela pode ter uma tendência maior a ser estuprada? Sim, sim, porque o que acontece? A marginalidade está muito grande, né? Usuários de drogas e tudo mais. Isso aí vai, vamos dizer, estimular, né, moradores de rua, marginais, a ter esse ato covarde para com as mulheres. Então, se a mulher não faz a parte dela, não se cuida, fica difícil, né? O que é estupro? O estupro seria forçar o ato sexual, né? Sem a vontade da mulher, no caso, entendeu? Existe alguma maneira hoje da gente tentar melhorar esse número? Tipo assim, menos estupros no Brasil. Como é que a gente faz isso? Acho que a primeira coisa é a conscientização das mulheres, né?
aumento da segurança pública e fiscalização, porque policiamento faz toda a diferença. Estupro? É. Que a gente está fazendo um trabalho sobre isso. O senhor quer responder? Rapidinho? Sobre estupro, mas você não tem nem pena para isso. Pois é. O senhor pode dar a sua opinião. Eu estou perguntando aqui, ó. Por exemplo, hoje em dia, uma mulher de roupa mais curta, ela pode ter mais probabilidade de ser estuprada? O que você acha? Bom, agora eu vou responder. Desculpa, qual é o nome do senhor? Átila. Como? Bom, eu acho que o feminismo já em si para mim já está acabando. Então nós estamos atiçando volúpias nos homens. E essas volúpias faz que muitos homens atiçem seu lado animal e pratiquem o estupro. Não tem nada a ver a facilidade de mulher tanto aí, mas o homem prefere as coisas mais perigosas, como estupro. Isso não deixa mais ser um crime hediondo. Ofender a integridade de uma mulher. Mas também elas têm que se dar o valor. Elas ficam assim, mas elas têm que se dar o valor, elas têm que aprender a se vestir femininamente, não atiçar as volúpias, que hoje é tudo uma animalidade, uma violência. Então elas têm que se dar o valor. Eu acho que o principal é a mulher se dar o valor. Agora não ficar isso. E as mulheres estão perdendo aquela essência feminina dela. É o que eu estou achando, que elas estão perdendo a essência feminina. Mas eu acho que o estupro tem que ser uma pena grave, tanto quanto pedofilia ou infanticídio. E vem cá, hoje em dia, como é que a gente consegue melhorar esse número, diminuir o número de estupro no Brasil? Isso requer um trabalho de massificação pelas mídias. Isso requer um trabalho de massificação, explicar as mulheres, botar elas nas posições femininas dela. Só assim talvez evitaria pelo menos 30%. Só isso evitaria 30%. E o homem que estuprou, meu amigo, não digo arrancar os órgãos genitais dele, mas sim dar-lhe uma pílula para secar tudo. E é melhor. E não adianta ser preso. Por quê? Por que ele não tem que ser preso? Porque se toda vez que o nome dele ou a foto dele aparecer na mídia, aonde ele passar, o povo vai ver. E vai fazer, lá está um estuprador. E ele vai ficar tão inquieto, não sei nem o que ele pode fazer, o que ele pode até vir a cometer. Está ela bem vestida, a beleza da mulher, você pode até gravar isso aí. Ah, pode? A beleza da mulher não está em ela estar nua, à mostra, está ela em bem vestida. Atraindo aquela essência que ela vem carregando de séculos e séculos. Como sempre digo, a mulher sempre mandou, mas o homem descobriu a força e achou que tem todo o poder. Mas quem manda são as mulheres. Eu acho que a mulher tem que resgatar essa feminilidade dela. Não é nua que ela vai ser bonita, mas ela bem vestida, isso torna a mulher, poxa, é recado. E requer educação e disciplina isso. Porque as mulheres atualmente falta. Isso varia muito de nível de cultura, sabia disso? Varia muito de nível de cultura. Eu acredito que cultura em países mais desenvolvidos, tudo bem. Em países desenvolvidos, tudo bem, mas elas sabem se vestirem. Agora aqui não, aqui querem se amostrar, querem entregar o corpo a bel prazer, talvez de numerários, e atiçar a volúpia nos homens, achando que estão chamando ela de gostosa, bonita e maravilhosa, isso vai levantar o ego dela, quando não. É o contrário. Hoje em dia, você acha que uma mulher de roupa curta tem mais possibilidade de ser estuprada? Na verdade, é porque o homem ele sente uma atração com a mulher com uma roupa curta. Mas isso, a mulher ela pode se vestir do jeito que ela quiser. Ela não pode ir de vestido só por causa do outro. O que é estupro? É você se aproveitar de uma mulher de forma incorreta, sem autorização dela. E você acha que dá para melhorar esse número, diminuir o número de estupro no Brasil? Sim, a melhor forma é através da consciência do próprio homem. Isso pode ser feito através de propagandas ou de outra forma, mas o principal seria através da consciência do próprio homem em relação à mulher. Cara, tudo bem? Bom dia. Ah, não, rapidinho. Então, hoje em dia, você acha que no Brasil, uma mulher que se veste com roupa muito curta, ela pode ser estuprada com mais facilidade? Sinceramente, isso depende mesmo da pessoa. Porque, independente da roupa, essa é a desculpa usada pelo estuprador, no caso. Independente da roupa, ele faz isso por, sei lá, maldade, por exemplo. Ele não cresceu com a consciência de que isso realmente é algo errado ou coisa do tipo. Ele tem aquela mente criminosa, então independente da roupa da mulher, realmente vai da própria consciência do cara. O que é estupro, cara? O estupro não é só o estupro tipo sexual, por exemplo. O estupro é algo forçado. Por exemplo, até mesmo um estudo. Meu pai me obriga a estudar, ele está me estuprando.
O que eu quis dizer é que, tipo, qualquer coisa forçada, e geralmente nós vemos estupro, assim, mulheres na rua sendo abordadas por criminosos, geralmente roubo seguido de estupro, ou vice-versa, e então eles querem dizer que o estupro, obviamente, foi o abuso sexual, mas forçado. Você acha que hoje em dia no Brasil dá pra diminuir esse número de estupro? Como? Cara, diminuir dá, óbvio que dá. É conscientizando, como sempre, por exemplo, essas propagandas que passam demais sobre Zika Zero, tá fazendo um mau movimento contra estupro. Mas, na verdade, a pena é que a justiça no Brasil é falha demais. Então, realmente, no momento, minimizar esse negócio de estupro, o fato de haver muito estupro, é realmente complicado, assim, hoje em dia, mas poder dar sim, se a justiça for mais rigorosa, a justiça brasileira. Hoje em dia, uma mulher que usa roupa muito curta, ela tem mais probabilidade de ser estuprada? O que você acha? Com certeza. Poxa, é bonito a mulher se mostrada, né? Mas não também botar uma roupa tão decente que às vezes eu sou homem, mas sabe como é que é a cabeça de todos não pensa igual, né? O que é estupro? Porra, é o cara abusar da mulher sem ela permitir o que ele acha que tem que fazer, né? E hoje em dia, no Brasil, tem como a gente diminuir o número de estupros? Você acha que existe uma forma? Eu acho que sim, cara. Desde que a própria mulher que atrai o homem também tem os seus motivos, né? Porra, tem os seus erros também. Não é que a mulher é errada, mas tem muita mulher que bota a roupa que eu vou te falar a verdade, cara. É pesada. Aí quer dizer, como eu já vi coisas impressionantes. O cara, só porque viu uma mulher com um corpo bonito, ele achou que tinha que passar a mão na mulher. Tu acha que isso é certo? Claro que não, né? Pô, o homem tem que saber ter a moral dele também, né? Pô, só admirar. Admirar não custa nada. Não ofende nem machuca. Agora, se ela gostar, já é problema dela. Aí ela vai dar uma condição cara do cara chegar e conversar com a mulher numa moral, né, cara? Não fazer o que... Isso do jeito que eu tô falando, que eu vi. Pô, só isso. Hoje em dia, no Brasil, você acha que uma mulher de roupa curta, ela pode ser estuprada com mais facilidade? É um absurdo, né, isso? É uma coisa que não tem como nem explicar isso, né? É um troço que nem existe. É horrível. É um crime que ninguém aceita isso. Tanto faz ela ter roupa curta ou não. É bárbaro isso aí. E o que é estupro hoje, Manuel? Olha, isso aí é uma coisa terrível que vem acontecer com a mulher. Porque destrói a vida dela para sempre. É algo inacreditável, que não tem explicação para um homem fazer isso com uma mulher. Né? E como é que a gente consegue diminuir esse número no Brasil hoje, de estupro? Você acha que existe uma forma? É só ter uma lei severa para punir isso aí. Pronto. Ninguém vai fazer mais isso. Né? Perfeitamente. Cara, hoje em dia, uma mulher que se vista com roupas muito curtas, ela tem mais probabilidade de ser estuprada? Cara, assim, no Brasil eu penso que sim, porque a gente tem uma cultura muito sexualizada. Então o homem pode ver como um tipo de sedução. Mas por a gente ter essa cultura sexualizada, em parte por culpa da mídia, em parte pela nossa cultura mesmo. Cara, no meu olhar, estupro pode ser desde de uma conversa, né, que você oprima a mulher, que você abuse por palavras mesmo, até o ato em si. E hoje em dia tem como a gente diminuir o número de estupros no Brasil? Mas isso já é uma pergunta bem complexa. Acho que partiria de uma educação básica mesmo, sexualidade. Educação de sexualidade hoje nas escolas é você dar uma camisinha pro seu aluno e tchau. Isso é educação sexual hoje em dia no Brasil.
Eu era gorda. Ou melhor, eu sou gorda. Comecei a namorar e não era tão encantador assim. No começo, ele só controlava meu celular. Normal, né? Depois de alguns meses, ele já tinha todas as minhas senhas. Excluiu todos os homens do meu Facebook. E escolheu a dedo as minhas amizades. Ele me ameaçava me bater, ameaçava ir na minha casa contar aos meus pais que nós transamos. Mas nós nem tínhamos transado. Depois de 4 meses, ele decidiu que deveríamos transar. Ele decidiu. Então, ele disse que se eu não transaria, ele espalharia para todo mundo que eu era uma vadia. Mas eu não era uma vadia. Fiquei com 3 caras antes dele. Era virgem. Toda mulher é vadia, não é? Ele disse que se mataria. Eu, com medo, cedi. Eu chorei durante todo o ato. Ele forçou o anal. Doeu, sangrou. Eu vomitei, desmaiei. Não me lembro de nada. E eu acho que eu até agradeço por não lembrar. Assim começou a minha tortura. Todas as vezes que eu ia na casa dele, eu tinha que ficar nua. Se eu usasse uma calcinha, ele tirava. Ele gritava, ele me batia. Ele falava que nunca ninguém ia ficar comigo se não fosse ele. Porque ninguém me queria. Sabe por quê? Porque eu era gorda. No começo do ano, nós fomos a uma fazenda. E lá ficamos em uma piscina. Ele disse que queria transar comigo ali. Mas eu não queria, porque a família dele toda estava ali. Ele gritou, ele me bateu e eu cedi. Fui julgada por todos, culpada por aquilo. E é só uma transa, não? Normal. Ele me persegue até hoje. Hoje ele espalha coisas na internet de mim. Me fez ficar sem amigos, sem uma família, sem nada. Perdi tudo e hoje, aos 17 anos, tenho 100 quilos. Não me amo. Não quero continuar a viver. Apanho do meu pai, finjo que estou bem. Tomo calmante. Eu não me aceito mais. Eu finjo que aceito, mas eu ainda tenho nojo de mim. Eu tinha 6 a 7 anos. Lembro que minha mãe estava grávida e eu ainda era filha única. Minha vida se resumia à escola, brincadeiras e o convívio com os meus primos. Meu pai tinha uma irmã casada. Essa minha tia e marido, que eu chamava de tio, nos visitavam com uma certa frequência. A lembrança mais remota de quando tudo começou foi uma ida à padaria. Eu fui com esse meu tio até lá. Nada demais. Até que ele comentou uma coisa. Você é uma princesinha muito linda, sabia? Eu senti algo diferente quando ele disse isso, mas com 7 anos de idade não tem como saber o que era. Pouco tempo depois, eu fui para casa dessa minha tia. Ela tinha acabado de ter tido uma filha. Ela estava grávida, assim como minha mãe também. Enquanto ela cuidava do bebê, eu fiquei deitada de bruços na sua cama, colorindo uma revistinha. Eu estava de vestido, como qualquer outra garota da minha idade. Até que meu tio veio para cuidar de mim. Ele ficou tão próximo de mim que eu podia sentir o calor do seu corpo. Continuei desenhando. Não tinha nada de estranho nisso. Até que senti uma coisa empurrando minha calcinha para o lado. Percebi que eram os dedos dele. Fiquei estática, não entendia o que era aquilo. Ele levou os dedos em sua boca e depois voltou a me tocar. Eu estava totalmente atordoada, fragilizada. Aquilo era bom, era ruim. Como uma criança de 7 anos podia diferenciar isso? Daí a minha tia, ela estava vindo para o quarto e ele rapidamente tirou as suas mãos e colocou a minha calcinha no lugar. Isso me fez perceber o quanto que aquilo não deveria ser certo. Eu não falei nada, só fiquei esperando minha mãe vir me buscar. Lembro que às vezes ele me dizia, Psyu, fica quietinha, mas seu olhar era muito forte, me dava muito medo. Mas eu achei melhor não contar nem para minha mãe, nem para outra pessoa. Se eu contasse para minha mãe, ela com certeza iria brigar com ele, mas ele poderia fazer tudo o que tinha feito comigo de novo como um castigo. Depois, eu soube que a minha tia se separou dele. Daí eu nunca mais o vi. Eu sei que ele teve vários filhos e hoje está preso.
mas está preso por não ter pago uma das pensões desses seus filhos. Aliás, eu disse que nunca mais o vi, mas eu nunca mais o vi pessoalmente, porque ele reside dentro Eu da tinha minha uns 13 memória. anos que eu não comecei a sair sozinha. Eu era bastante inocente, já que meus pais nunca tiveram uma conversa sobre sexo comigo. Um dia eu me envolvi com um cara de uns 30 anos, que sempre foi muito simpático comigo. Só que uma vez ele me levou para uma sala, me colocou contra a parede e falou que dali eu não tinha mais como escapar dele. E eu não queria transar, porque eu era virgem, não sabia nem o que estava acontecendo. E aí ele me pegou, me colocou em cima de uma mesa e acabamos transando sem a minha vontade. Eu queria muito contar para os meus pais, mas tinha medo da reação deles. Quando eu tive 14 anos, resolvi contar para minha mãe, e ela contou pro meu pai. Ele quis processar o cara que fez isso comigo, mas eu tava com medo de virar uma confusão ainda maior e ele quisesse fazer alguma coisa contra a minha família. Hoje eu tenho 18 anos e vejo que isso que ele fez foi imperdoável e que quando meu pai queria processar ele, eu deveria ter deixado. Eu tava voltando de um shopping, de tarde, eu tinha saído. E o shopping nem fica, tipo, tão longe da minha casa. Eu peguei um ônibus, assim, no shopping. Eu já costumava pegar esse ônibus outras vezes, quando eu voltava desse shopping. E esse ônibus, ele sempre tá muito cheio. Ele sempre costuma estar muito cheio, tanto é que eu não tenho nem lugar pra sentar. Eu costumo vir em pé. Nesse dia, por sorte ou por azar, o ônibus estava meio vazio. E eu sentei naqueles bancos que tem logo atrás do motorista, que ficam sozinhos assim. Daí durante o tempo eu me senti incomodada, porque o ônibus estava correndo muito e eu tenho um pouco de medo. Daí eu fui sentar lá atrás, um pouco mais atrás, num dos bancos. E eu sentei na janela. Eu encostei na janela assim, tinham vários outros lugares vazios no ônibus. Daí passou 2 pontos, aí parou num outro shopping que tem próximo. Daí subiu uma galera, tipo, muita gente. E dentre elas um cara que era muito alto. Eu nem lembro muito da cara dele, até porque eu não olhei pra cara dele. Mas ele era muito, muito, muito alto. Daí ele sentou do meu lado. E até aí tudo bem, porque tem lugar pra sentar. Só que o ônibus, ele faz muita curva no caminho. E eu senti que depois que ele subiu e tal, eu comecei a me sentir um pouco desconfortável. Ele tava se jogando, ele tava se aproveitando das curvas pra se jogar em cima de mim. E não parava, sabe? Eu tava sentindo, só que eu não sei. Eu falei, não, tem muita curva, eu não vou maldar isso, e deixei pra lá. Depois de um tempo, assim, já passou um ponto, outro, por causa do engarrafamento também, eu tava demorando bastante pra chegar em casa. Ele colocou a mão na minha perna. Nesse dia eu tava de vestido. Eu quase nunca uso vestido, normalmente pra ir pra escola, então pra ir pra esses lugares eu vou sempre de calça. E eu tava de vestido. Ele colocou a mão na minha perna e eu fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu pegava meu telefone, se eu olhava pra alguém dentro do ônibus, que continuava meio vazio. Eu não sabia se eu chamava a pessoa da minha frente, eu não sabia se eu levantava, eu não sabia o que ele ia fazer. Eu sei que ele colocou a mão na minha perna e apertou, tipo, muito. E eu fiquei sem entender, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Depois que ele colocou a mão na minha perna assim, a minha primeira reação foi meio que tentar levantar. Pra sair daquele banco, eu não queria ficar ali, eu tava me sentindo muito incomodada. Só que ele não deixou eu levantar. Como eu falei, tipo, ele era muito mais alto que eu. E ele parecia ser muito mais forte, obviamente. Ele não deixou eu levantar, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele me apertava muito aqui do lado, muito, 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 e passava a mão na minha perna. Daí eu fiquei paralisada. Daí eu não sabia o que fazer, eu só chorava. Eu fiquei esperando até, sei lá, ele se satisfazer, sabe? Tipo, e querer parar de colocar a mão na minha perna ou de querer me apertar. Porque eu não mostrei nenhuma reação. Ele não tinha por que estar me apertando. Mas ele estava me apertando de uma forma muito, muito, muito forte. Daí eu peguei e fiquei nessa situação durante, sei lá, quase 1 hora. Demorou muito. Demora muito, muito, muito pra chegar no ponto que eu tenho que descer. Depois que a gente tava chegando, tipo, depois dessa 1 hora, a gente tava chegando num ponto, assim, que eu mais ou menos reconheço. Não é o ponto que eu costumo descer, mas é um ponto que eu reconheço. E eu vi que tava engarrafado. Eu tava desesperada, eu não sabia mais o que fazer. E eu falei, eu não consigo mais ficar 1 minuto aqui. Se eu ficar mais 1 minuto aqui, sentada com esse cara, com a mão na minha perna, me apertando, eu vou surtar, eu não vou saber o que fazer, eu vou entrar em pânico. Daí eu não pensei 2 vezes, eu não sei com o que ele tava na minha cintura, eu sei que ele me apertava muito, e não parecia ser só com a mão, parecia ter algum objeto, mas eu não quis saber. Eu peguei e levantei.
Daí eu levantei, meio que tropecei até nele. Saí e fui pra porta. Daí eu vi que tava meio parado assim e pedi pro motorista abrir. Eu não olhei pro cara em momento nenhum. Eu não quis saber qual era a cara dele, sinceramente. E eu nunca mais peguei esse ônibus. Nunca mais voltei desse shopping de ônibus. Nunca mais peguei esse ônibus. E evito andar de vestido na rua. Pelo menos quando eu tô sozinha. Eu não cheguei a denunciar e fazer nada. Não é nem por medo. Eu não tinha medo do cara. Eu não tenho medo dele. Só que assim, eu só queria esquecer, sabe? Tipo, até ir pro psicólogo pra mim era mais difícil. Porque eu chegava no psicólogo, eu lembrava do porquê que eu tava ali. Porque eu falo pra minha mãe, eu não tenho problema. Eu resolvo minhas coisas. Agora, por que eu tô aqui, sabe? É por causa daquele cara e isso me pesava muito. Mas... Aos 15 anos, conheci um rapaz de 24, que parecia muito legal. Começamos a ficar, mas eu não queria transar. Um dia fui à casa dele, assisti um filme. E lá ele me fez carícias que eu não queria. Tentava me forçar com o argumento de que eu iria gostar. Mas eu não estava gostando. E nem queria. E mesmo assim aconteceu. Não me dei conta de que era um abuso. E aquela não foi a única vez. Ele agia como meu dono. E eu pensava que isso era normal. Ele me ligava, fazia ameaças e me agarrava até eu ceder. Ele dizia, não posso forçar você, mas posso fazer você querer. Ele nunca usava camisinha e me obrigava a tomar a pílula do dia seguinte. Comecei a ter sangramentos anormais e queria ir ao médico, sem que alguém da minha família soubesse. Menti para uma amiga, dizendo que fui abusada por ele, para que ela fosse comigo. Ou melhor, eu pensei que eu havia mentido. Mas menti para mim mesma por muito tempo, enquanto me cobria de culpa. Ela me acompanhou até a emergência de um hospital e os médicos me seguraram por lá para que chamasse algum parente. Todos souberam e o caso parou na justiça, mas não deu em nada. Descobri que o sangramento era por causa das pílulas que tomei e que contraí herpes genital. O maior problema é que, para todos, a culpa foi minha. Minha mãe me disse, você mereceu, você procurou por ele. Eu tinha por volta de 2 anos. Sim, eu era muito pequena. Mas esse tipo de memória são as mais difíceis de esquecer. Eu me lembro de escutar a conversa das minhas tias falando que ele não era uma boa pessoa. Minha mãe não gostava dele, mas ele me oferecia doces. Eu amava doces. Ele dizia que eu era linda, e eu amava ser elogiada. E repetia todas as vezes que isso era normal entre sobrinha e tio, e que era segredo. Nos víamos apenas na casa da minha avó, e eu lembro dele me chamando no quarto de hóspedes para brincar. Era uma brincadeira dolorosa e frequente, que muitas das vezes a dor durava por semanas. Eu descobri que ele batia na minha tia, e eles se separaram. E quando cresci, eu aprendi que aquilo que ele fazia comigo era errado, mas eu nunca tive coragem de contar a ninguém. Eu achava que tinha acabado, mas eu cresci e comecei a namorar com um menino que tinha conhecido por amizades em comum. E eu não contei pra ele. E como eu ainda não estava preparada para transar, disse para esperarmos. Ele concordou, até um certo tempo. Eu tinha 15 anos e era um domingo. Ele me chamou na casa dele para jantar com sua família. E disse que queria conversar comigo. E eu fui. Mas ele estava sozinho. E eu reclamei. Mas não fui embora, pois eu tinha acabado de chegar. Sugeri que fôssemos a um shopping, mas ele disse para eu ficar um pouco. Aceitei. Que ingênua eu fui. Ele deitou em cima de mim, de uma forma que eu quase não conseguia me mexer. Ele começou a me beijar e eu tentava recusar, fechando a boca. Ele tirou a camisinha, não sei da onde, e disse que... não sei da onde, e conseguiu botar sem eu perceber. Eu disse que não queria, fazer naquele momento. Mas eu percebi que ele tinha rasgado minha calcinha, porque minhas pernas eu estava tentando mantê-las fechadas. Ele levantou meu vestido e disse que já tinha colocado a camisinha e que não tinha como desperdiçar. E quando eu tentei sair e recusar mais, ele segurou minhas mãos e penetrou,
com muita força. Doeu muito, e um flash do meu passado passou em minha mente naquele momento. Eu já não tinha mais forças para lutar, e cheguei a quase perder a consciência, de tanta dor. Quando ele gozou, ele disse que ia terminar comigo, porque achava que eu não era mais virgem, por não ter saído sangue. Eu quase contei tudo, mas por algum motivo, que eu não lembro, eu preferi não contar. E não foi a última vez. Eu sofri chantagem emocional durante os quase 2 anos de relacionamento. E tinha medo de terminar. Poucas das vezes foi a que transei com ele por vontade própria. E ele não me respeitava nem em lugares públicos. Se eu tentasse tirar a mão dele de dentro da minha calcinha, ele já começava um discurso de que eu era péssima e que queria terminar, mas não fazia porque ele era um ótimo namorado. E que ele estava fazendo um bem a mim. Eu cheguei a acreditar que a culpa era minha. E ele insistia falando que eu era frígida e que a culpa de ele ter que dar uma forcinha era minha. E eu acreditei. Até não aguentar mais e ter que ir ao ginecologista. Por causa dos sangramentos constantes causados pelo estupro. Foram 2 pessoas. A minha vida toda. Eu me livrei dos 2. E eu tenho medo de haver um terceiro no futuro. Mesmo sendo feminista, mesmo tendo mais cuidado com isso do que o normal, eu sei que eu não sou a única a ter medo. E só não sei por que nunca tive coragem para contar a alguém.